Pode sentar. Sentem, respirem, né? Deixa eu aqui descansar minha voz de 2 minutinhos, porque eu não tenho mais voz. Ah, eu estava cantando, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pra que maquiagem mesmo, né? Fica tudo na toalhinha. Aleluia. Jesus. Como é bom estar na presença de Jesus. Amém. Respirando ainda. Amém, queridos. Amém. Domingo que iniciou com o Micael, essa semana hoje sou eu, e a gente veio durante toda essa semana orando ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra para estar ministrando, né? E aí nos intervalos lá do serviço, eu pegava um versículo, eu anotava alguma coisa, e eu fazia alguma coisa, e preparei a ministração, terminei hoje pela tarde. E quando eu chego aqui, o Miguel ministrou a minha ministração. Tudo que eu tenho que falar, ele falou. Mas eu vou ministrar. Aleluia. Glória a Deus. Nossa ministração vai iniciar em João 4. Mas antes disso, eu quero dar uma introduçãozinha. Amém? Amém. Salvação no Antigo Testamento. Salvação no Novo Testamento. Salvação no tempo de Moisés. Salvação no século 21. Será que tem diferença? A atitude das pessoas, as ações das pessoas. Salvação no Antigo Testamento significava libertação de doenças, libertação de inimigos, vitória nas guerras, as pragas. Isso para eles era Deus presente, era a salvação de Deus para a humanidade. As obras das mãos deles fluir, não é? Abraão, Jacó, Isaac trabalhavam e as coisas prosperavam. Para ele, isso era salvação. Tipo, Deus está na minha vida, Deus está aqui, eu estou bem. A família ser próspera, a esposa ter filhos. E hoje no século 21, o que é salvação para você? Como é que nós nos comportamos diante disso? Com o conhecimento de Jesus, de Yeshua, entendemos que salvação é além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Além daquilo que eu e você podem ver. Entendemos que salvação é uma aliança com Deus. É uma aliança com Jesus. É o perdão dos nossos pecados. É a promessa de um futuro com Deus. Trata-se de uma aliança espiritual. Então Jesus, ele obedeceu totalmente a lei, não teve pecado. Ele venceu a lei e nos trouxe salvação. Hoje podemos dizer que temos nossos pecados perdoados do passado, do presente e do futuro. Porque Jesus fala lá em Isaías 53 que ele perdoou todos os pecados. É ou não é? Amém. Eu acho que todos é todos. Aleluia. Apesar do pecado de Adão e Eva, Deus não se afastou deles. Deus os procurou e os reabilitou no aspecto físico e espiritual. Deus não se ausentou deles. Quando eles erraram, eles se esconderam e Deus foi ter com eles. Olha que coisa. Às vezes
Nós pensávamos erradamente. E quando nós pecávamos, Deus saía, ia embora, nos deixava sozinhos. Mas a própria Bíblia nos revela que quando Adão e Eva pecaram, e eles escolheram se esconder, Deus foi até o encontro deles. Olha que coisa. Transforma um pouquinho a nossa mente daquilo que nós pensávamos para o que é a realidade de hoje. Glória a Deus por isso. Vimos também que nós podemos ver também que Deus era conhecido de Caim e Abel. Não era? Peraí, mas o pecado não era para ter afastado Deus desse povo? Como é que Caim e Abel os conhecia? Porque, assim, só para dar um exemplo, se eu não conhecesse Deus, eu nunca ouvi falar dele. Quando ele falasse comigo, eu acho que eu desmaiava. Sério? E Caim conversa com Deus como se fosse um brother dele. Porque até ríspido com Deus ele é. Hoje sou eu, irmão, não sou eu dono do meu irmão. Só fala assim que tem intimidade, não é não? Você não tem intimidade com alguém, você é muito bem educado. Com a minha irmã, às vezes a gente fala de qualquer maneira. Não, a gente é educado, mas por favor. Né? Então, existe uma transformação de mente. Existe. A Bíblia fala que para a gente poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa mudar a minha mente. Você conhece Deus? Conhecendo, né? Me diga a característica de Deus. É amor. Deus é amor. Isso é muito óbvio, né? Você está na cara, né? É bondoso. Deus é pura, bondoso. Mais. Você está Salvador. Eita, coisa boa, né? É liberdade. Liberdade. Salmos 18:2, por favor. Começar do primeiro, 18 primeiro. Amém? Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha. É a minha fortaleza. É o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é meu abrigo. E com ele estou seguro. Salmo 18, sim. Olha que coisa, né? Quando a gente fala características de Deus, Deus é amor. Deve ser tão óbvio, né? E os outros? Esquecemos. Nossa. Êxodo 34. Versículos 6 e 7. Amém? E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Amém? Pode continuar lendo em casa. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa saber do caráter daquele que nós decidimos servir. Não é? Deus quer lhe tirar de uma vida monótona e tranquila, para que junto com Ele você faça parte da maior de todas as aventuras. Abalar o mundo. Deus quer te dar uma carreira de ousadia e muito vigor. Afinal de contas, caminhar com Deus não é um passatempo para os domingos. Caminhar com Ele é um estilo de vida. Caminhar com Deus faz-nos parceiro com Ele naquilo de que trata toda a Bíblia: libertação. Aleluia! Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E
que nós, como filhos de Deus, somos chamados a trabalhar com Ele. Amém. Amém? Se você conhece a Deus, eu digo uma coisa para você: existe um resultado quando nós conhecemos a Ele. Você sabe o significado de conhecer? Isso é só uma introduçãozinha para vocês entenderem a ministração quando chegar lá, tá, minha gente? Conhecer. Significado de conhecer. O conhecimento é a substantivação do verbo conhecer. Conhecer é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. Olha, aula de português. A palavra conhecimento tem origem no latim da palavra cognoscere, que significa ato de conhecer. Conhecer no latim também advém do mesmo radical geno, presente na língua latina e no grego antigo da palavra gnos, que significa conhecimento ou gnóstico, que é aquele que conhece. Amém? Na nossa humanidade tem alguns tipos de conhecimento. Tem o conhecimento do senso comum, tem o conhecimento teológico, tem o conhecimento filosófico, tem o conhecimento científico e mais uns outros se você for procurar. Amém? O conhecimento teológico é aquele, né? Esse tipo de conhecimento também habita na sociedade de modos particulares na vida humana, visto que o ser humano busca religiões para entender, compreender, etc. O conhecimento filosófico é aquele da pergunta: ser ou não ser, ele da questão. Ele pergunta sobre tudo, sobre todas as coisas. A filosofia, ela é assim, ela questiona. Ela questiona. Amém? Amém. O conhecimento científico é aquele que tem que ter prova. Ele mostra um fato e ele prova o fato cientificamente. Amém? Mas e o conhecimento de senso comum? É o nosso conhecimento do nosso dia a dia, de comunidade, de sociedade. Amém? Amém. É aquela história que a minha mãe contava. Olha, não come abacaxi, depois toma leite. Não come manga, depois toma leite, porque faz mal. Porque com certeza alguém que ela conhecia comeu manga, tomou leite e ficou doente. É um conhecimento que passa de pai para filho, é o senso comum, é o conhecimento diário. É um conhecimento de comunidade, do nosso dia a dia. Amém? Amém. Então, nesse senso comum, entra o conhecimento de Deus. Deus, se não apareceu para alguém, mas alguém já ouviu falar porque alguém teve experiência e contou para ele. Esse é um conhecimento de senso comum. Por isso que a ciência não crê. Porque não tem algo fato, provado, que ele possa tocar. É algo espiritual, é intocável. É uma história que foi contada. E é uma história que foi contada e experimentada. Amém. Você consegue entender? Esse é o conhecimento de senso comum. Eu escrevi um monte de coisa aqui para falar para vocês de senso comum. Mas já entenderam, né, já? Não precisa explicar não, né? Um monte de coisa. Mas ele vai acabar a administração. Aleluia. Aqui eu inicio a nossa administração. Amém. João 4:10. Vocês entenderam? O que eu quero falar sobre hoje é: aquele que me conhece. Eu disse a tudo. Aleluia. João 4:10 fala assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus um dia está passeando, ele quer ir para um outro lugar e tem que passar por Samaria. Jesus sentiu sede e viu que tinha uma mulher tirando água no poço. E Jesus manda os discípulos ir comprar comida. Vamos embora comprar comida. E Jesus chega até o poço e pede para a mulher: mulher, dá água.
brava, mulher ríspida, chateada, magoada, entristecida, porque as pessoas a julgavam mesmo, para ela era motivo de vergonha. Ela saía naquele horário da tarde, meio-dia, porque as virgens, as casadas, estavam se alimentando e ela, por vergonha, ela só poderia sair naquele horário. Então ela estava ali se escondendo também. Ela estava ali envergonhada também. E quando chega um homem e pede água para ela, ela já pensou: oxe, esse daí está querendo coisa aí, eu não quero conversar com ele não. E ela já é ignorante: tu não sabe não que tu, sendo judeu, não pode falar comigo que sou samaritana. Ai, Jesus responde com todo amor: se você conhecesse o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Vou deixar isso para uma outra ministração. O dom de Deus. Mas a gente já sabe que Deus é amor, então o dom de Deus é amar. Salvar, curar, libertar, transformar. Amém. Amém. Aleluia. Eu vou simplificar isso, tá? Eu vou falar: se você conhecesse quem fala com você, você pediria água e ele te daria a água na qual você nunca mais teria sede. A nossa ministração hoje vai falar: se você conhecesse quem fala com você. Repete comigo: se você conhecesse quem fala com você. Quem fala com você. Quem conhece quem fala quando Deus fala com você? Conhecer é mais do que conviver. Conhecer é mais do que o superficial. Conhecer mais do que o que os meus olhos podem ver, do que a minha mão pode tocar. Conhecer vai muito além. Um certo dia, estávamos indo para o CR e pegamos o Uber. E a gente geralmente às vezes ia em silêncio total, ou às vezes ia conversando muito. E esse Uber, infelizmente, teve uma caminhada triste com a igreja. E estava entristecido. E a gente começou a falar do amor de Cristo para ele. E ele ficou furioso. Porque a gente falou que conhecer a Deus permite que eu tenha uma intimidade, que eu tenha a salvação e que eu possa morar no céu. E ele ficou chateado, muito bravo com a gente. Ah, então assim, mano, eu estou pecando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E eu conheço Deus, eu não conheço. Esse amor, meu querido. Conhecer vai além do que seus olhos podem ver. Conhecer vai além do que as historinhas bonitinhas que eu posso contar para você. Eu posso florear uma caminhada com Deus e contar para você e você acreditar. E você pode ir morar no céu? Pode. Porque você acreditou em Deus. Mas se você acreditar em mim, não vai não. E o meu relacionamento com Deus é meu com Deus. Você precisa criar o seu relacionamento com Deus. Você precisa aprender a conhecer, caminhar com Ele. É diferente de ouvir falar. É diferente de uma história, um testemunho que dizendo a contou que Deus fez isso e aquilo outro. É você criar vínculos. Aleluia. João 5, amados. Fazia 38 anos. Perdão, versículo, acho que é o versículo 5 ou 4, eu não marquei aqui. Mas um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele havia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Quantos nós já ministramos sobre essa pergunta de Jesus? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Se eu perguntar para você agora: você quer ser curado? Eu acho que a sua resposta seria sim, né? Com certeza. Não é? Olha que coisa interessante. Quando Jesus pergunta ao paralítico se ele quer ser curado, o paralítico explica a
gente está passando. Peraí, acho que ele não entendeu a pergunta. Um homem que tem 38 anos está deficiente em cima de uma maca. Uma pessoa chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Ele começa a dar explicação. Não, porque assim, quando o anjo agita as águas, desculpas. Aí não tem como eu ir. Aí alguém vai antes de mim. Aí eu perco. Tipo, o culpado é o outro. E Jesus pergunta: ei, você quer ser curado? Mas Jesus, eu quero. Mas olha, existe isso, existe aquilo outro, existe aquela pessoa. Eu estou assim por causa de alguém. Isso, mas ei, não importa a sua situação. O que importa é quem está perguntando. O que importa é a pergunta e a resposta que ele quer ouvir. Ei, você quer ser curado? Quando Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado, o paralítico explicou a Jesus a sua condição. Ele era uma vítima paralisada dentro de seus limites, dentro da sua própria vida. Ei, não dá para pensar um pouco na sociedade hoje em dia. Uma sociedade que desconhece de Deus e diz que conhece. Peraí, a sociedade conhece, mas desconhece. Mas diz que conhece. Porque quando a gente fala de Jesus para alguém, ele fala o quê? Ele está no meu coração. Eu já tenho Deus. É ou não é? Peraí, conhece desconhecido. Lembra da nossa pergunta do início? Se você conhecesse quem fala com você, as minhas atitudes e as minhas ações mudariam. E aí, uma sociedade que está paralisada emocional, profissional, espiritual, lamenta-se de tudo por não receber até a ajuda de alguém. Não é tal o aleijado lá reclamou. Até justifica os seus sofrimentos por falhas alheias, por culpa de fulano que sofreu. Situações que alguém fez, situações que alguém criou. Mas essa não é a resposta da pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou: quer ser curado? Aí eu vou além disso. Quer ser transformado? Você quer ser amado? Você quer ser feliz? Você quer ter paz? Mas lembra que eu estou falando que quer além daquilo que os meus olhos podem ver. É uma paz que vai nascer dentro e fluir para fora. Não é uma paz aqui fora. Não é uma transformação aqui fora. Ei, muda de maneira de Deus porque de maneira me persegue. Não, tem que ser aqui, porque agora de maneira me perseguiu. Mas eu tinha um momento, estou me perseguindo. Sabe? É uma alegria que flui dentro de mim. Que independente do que falem, do que façam, eu vou entender que eu tenho Deus. E essa alegria não pode ser roubada. Porque há um Espírito Santo que habita em mim. Mesmo sabendo que eu iria errar. Mesmo sabendo que eu iria falhar. Ele não desistiu. Quando Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Tipo, cara, eu estou aqui para te dar a paz. Eu estou aqui para te dar poder para se levantar dessa cama. Eu estou aqui para fazer um milagre. Para de se lamentar. Para de reclamar. Porque se você conhecesse quem fala com você, a sua vida será transformada. Aleluia! Porque quando eu conheço quem fala comigo, e eu sei que é Jesus que morreu na cruz para me dar salvação, ei, a minha fé é elevada a 100%, 1000%, seja lá o que for, mas ela cresce. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu entendi, tá? Eu entendi que o ser todo-poderoso deixou o seu trono de glória para se tornar carne humana, sofrer por aquilo que eu não conseguiria sofrer, para pagar por aquilo que eu devia.
fazendo que ia morar no céu. Aleluia. Não existe nada maior do que conhecer Jesus. Mas conhecer com conhecimento de causa, de intimidade, de relacionamento, de vivência. Amém. Aleluia. E Jesus ouviu aquele homem e disse: olha, não, para de falar, cara, pega a tua cama, levanta e anda, vai embora. Nessa hora ele foi obediente, né? Levantou, pegou a maca, foi-se embora. Aí o que acontece? O povo aplaudiu ele. Uhul, curado. Foi isso que aconteceu? Não. O povo ficou lá, fala quem foi que eu quero ter sido curado. Foi isso? O cara começou a ser perseguido. Os fariseus chegam até ele, quem foi que te curou? Sei não. Sei que chegou um homem, mandou pegar minha cama, aí eu fui obediente, peguei e saí andando. Sabe por quê? Porque era sábado. E hoje é domingo. Foi ontem, minha gente. Aleluia. As pessoas começaram a reclamar porque Jesus tinha curado no sábado. A lei, porque a Torá dizia que não podia curar, mas fazer nada no sábado. E as pessoas, ao invés de vibrar com a vitória daquele homem, as pessoas reclamaram. Fala baixo para mim, as pessoas discutiram, foram até aquele homem e começaram a perguntar o que aconteceu, que não pode levar sua cama. O cara estava nem aí para a cama dele. Ele estava de pé, 38 anos, fazendo que ele não sabia o que era isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele homem naquele momento não conhecia Jesus. Mas isso não impediu Jesus de agir na vida dele. Mas eu tenho certeza que a partir dali a vida dele foi transformada e ele decidiu ser seguidor do Mestre. Amém. Precisa ter experiência com ele, caminhar com ele, seguir com ele. Jesus depois encontra com ele e pergunta: olha, Jesus se apresenta, claro, agora ele está conhecendo Jesus, né? Jesus diz: olha, faz uma coisa, não pega mais não, para que tua situação não se torne pior. Vai-se embora. Jesus sabia que ele era humano, né? Jesus sabia, conhecia o coração, por isso que Jesus morreu na cruz por ele. Sabe? E o que acontece é o conhecimento. Agora ele teria conhecimento de causa com Jesus? Não teria. A vida dele vai ser transformada. Lembra que o conhecer muda a nossa vida, muda a nossa forma de olhar, muda a nossa forma de olhar para o nosso irmão. Amém? Amém. Nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principais e potestades. Você não está aqui para guerrear contra pessoas. Aquele que conhece a Cristo não luta contra pessoas, luta contra você mesmo. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma luta, porque eu decido viver no Espírito, então eu vou lutar contra a minha carne todos os dias. Porque ele é Espírito, mas isso é mais para frente. Amém? Se você conhece quem fala com você, deixaria de se ver como um perdedor, ou deixaria de ser um perdedor, caso você esteja escolhendo viver na escuridão ao invés de viver na luz. Se você conhecesse quem fala com você, lá em Romanos 8,4 fala: não vivemos mais segundo a nossa carne, mas vivemos segundo o Espírito. Guerreia todos os dias para viver segundo Deus nos ensinou. Amém? João 9. Vamos ler um pouquinho agora, tá, minha gente? Quero que vocês escutem essa historinha toda. Aleluia. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa do pecado dos pais dele?
Sempre julgando, né, minha gente? Sempre julgando, né? Aleluia. Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Revelação da parte de Deus. Mateus 5 fala que nós somos. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. A gente está aqui para ser igual a quem? Jesus. Jesus aqui queria a luz do mundo. Ele subiu ao céu. E quem é a luz do mundo agora? Eu e tu. Luz tem que brilhar. Ninguém pega a luz, bota debaixo da cama, bota lá no alto. E esse brilhar é sobre o quê? É iluminar aqueles que estão na escuridão. O cego estava onde? Na escuridão. Tu tem poder para curar, porque Jesus te deu esse poder. Só que um doente cura outro doente. O médico que está doente, ele não pode tratar a pessoa doente, ele tem que ser tratado. Para curar, eu preciso ser curado. Aleluia. E Jesus explica: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz, mas depois vocês se tornam essa luz. E a pessoa, ele deu poder, gente, ele deu poder para nós. Depois, eu tenho que me comportar, né? Porque depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos, as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam: não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmolas? É, diziam alguns. Não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntou. Não sei, respondeu ele. Lembrar que conhecer Jesus traz transformação? Para um, ele também estava sendo reconhecido. Para você, não é nada, né? Ele não. Sabe quando a gente aceitou Jesus? O Espírito Santo veio morar em nós. As nossas atitudes e as nossas ações precisam ser transformadas. Isso é resultado de ter o Espírito Santo de Deus morando em nós. Isso é o resultado de ser casa de Deus. Amém. Só para contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu canto no Ministério de Louvor. Só que eu não participei desse ensaio. Eu nem perguntei ao Miguel que louvores vocês iriam cantar. Desse jeitinho. E todos os louvores foram encaixadinhos. Meu Deus. E olha, meu Deus, isso é enfim, né? Amém, queridos. Continuando, versículo 13. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, o dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira. Era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E os outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? É por causa disso. E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você disse que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês?
Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, pergunte a ele. Ele mesmo pode se explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunte para ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. O que foi que ele fez a você? Quem curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende o que os respeita e faz a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar. E o expulsaram da sinagoga. Lembra do começo que eu falei? Olha, lembra do Antigo Testamento, que salvação para eles era quando Deus abria a mar, era quando Deus prosperava, era quando Deus isso, era quando Deus aquilo. Mas a salvação no século XX hoje é intimidade, é conhecimento, é caminhar com Jesus, é saber que isso vai nos levar para o céu. Lembram disso? Aqui está o exemplo vivo. A sinagoga era a igreja de antigamente. Qual direito eu tenho de dizer assim: aqui é a casa do Pai, mas chegar alguém ou expulsar daqui? Como? Porque ele foi curado no sábado. Olha que questão de conhecimento de causa totalmente errada. Eles diziam que conheciam a Deus, era ou não era? Peraí. Era o que eles mais pregavam: nós somos aquele que fala por Deus. Nós somos aquele que tem o poder. Nós somos os sacerdotes. Nós somos os entendidos. Nós somos os estudados. Nós temos conhecimento de Deus. Não conheciam nada. Jó disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Romanos 12:2. Mude sua mente. Mude sua mente, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Versículo 35. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Então Jesus foi procurá-lo, minha gente. E quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. É ele quem está falando com você. E ele falou: eu creio, Senhor. E se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa.
Se conhecer Jesus muda a sua vida. E se eu perguntar, como foi tua vida hoje? Qual foi o teu comportamento hoje? Como você esteve hoje? Como conhecedor de Cristo? Ou como aquele que já ouviu falar de Jesus? É fácil falar de Jesus. Vou revelar algo bombástico para vocês agora. Sabe para quem é que Jesus vai falar assim, ó? Afasta de mim que eu não te conheço. Sabe para quem é? É para os descrentes, é? Ou é para aquele que chegou para Jesus e disse assim, olha, mas em teu nome eu expulsei. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu trouxe salvação. Jesus vai olhar para ele e dizer assim, afaste. Eu não conheço você. Palavra dura essa. Mas Jesus, ele é Espírito. E cabe a nós aprender a viver em Espírito. Amém. E quem vive em Espírito não é moldado pelo que o mundo ensina. Aleluia. Quem vive em Espírito não é moldado pelo que o mundo diz que é certo. Aquele homem foi perseguido porque foi curado. Poxa, que culpa ele tinha? Por favor, me revele porque eu não consegui ver. Me digam, falem, porque eu não consegui perceber a culpa daquele homem ter sido expulso da sinagoga. Eu já fui expulso da sinagoga, minha gente. Não vou contar minha história para vocês, não vou. O que eu vou contar é uma história de vitória. Amém. Quando eu fui expulsa, Deus me levou a um lugar e lá eu encontrei Jesus. Amém. Pessoas que caminhavam com Cristo, pessoas que estavam com Cristo, me resgataram e me mostraram o amor do Pai. Amém. E quando mais uma vez eu fui expulsa, Jesus levantou outro povo. Aleluia. Um povo que está andando conosco, que está nos ensinando, que está nos instruindo, que está nos capacitando. Mas Jesus não desistiu. Então, se Jesus não desistiu, quem sou eu e você para desistir? Aleluia. As pessoas irão nos expulsar. As pessoas irão nos maltratar. Elas irão fazer porque quem elas são. Mas eu não sou obrigada a mudar o meu caráter porque aquelas pessoas são ruins. Jesus não deixou de ser Jesus porque aquelas pessoas estavam sendo ruins. Glória a Deus. E aquelas pessoas falavam em nome de Deus. Mas Jesus não mudou quem ele era para se adaptar à vontade daquelas pessoas. Ele continuou sendo o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Aleluia. 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 Romanos 8, 5 e 6 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.